Bem-vindos novamente aos estúdios da TV Êxito. Nós estamos aqui no intervalo da aula com o professor Tarcísio Teixeira. Bem-vindo, professor Tarcísio. E nós vamos falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet. O doutor Tarcísio é mestre e doutor em Direito pela USP. Doutor, o que é o Marco Civil na Internet e o que ele trouxe de novo? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, a entrevista. O Marco Civil da Internet é uma lei federal, é a Lei 12.965 de 2004, que veio à baila ao nosso ordenamento jurídico depois de muita consulta pública, muita discussão no Congresso Nacional, que estabelece basicamente direitos e deveres àqueles que operam na internet, seja na condição de usuário, seja na condição de provedores, seja na condição de sites de comércio eletrônico. Então estabelece uma série de garantias aos consumidores, deixa com que os consumidores fiquem um pouco mais confiantes com relação aos seus dados, como esses dados são captados, como esses dados podem ser trabalhados. Há necessidade agora de consentimento do consumidor para que esses dados possam ser catalogados pelos sites que operam na internet. Entendi. E hoje tudo se faz pela internet, né? E os efeitos desse comércio eletrônico, como é que fica a responsabilidade dos provedores? Eles são responsáveis? Eles não são? O fato da pornografia também, que é muito grave, muito comum. Como é que o senhor vê essa questão? Então, o Marco Civil da Internet, ele classificou os provedores em duas espécies. Provedores de aplicações de internet, no qual estariam inclusos os provedores de conteúdo, como por exemplo um Facebook, outros tipos de provedores, como por exemplo os provedores de hospedagem, que hospedam sites, etc. E os provedores de conexão seriam a segunda categoria do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele deixou muito claro que os provedores, eles não têm nenhuma responsabilidade pelos atos dos seus usuários ou de terceiros. Então, o Marco Civil da Internet, ele está pautado em três pilares. O primeiro pilar é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, de acordo com a Constituição Federal e trabalhado pelo Marco Civil, significa que todos podem fazer o que bem quiser, inclusive na internet. Só que a consequência é de quem realiza o ato. E o provedor, ele muito pelo contrário, ele não pode controlar o ato do usuário da internet, ele não pode ficar bisbilhotando o que a pessoa faz ou não com o acesso à internet. Então o Marco Civil deixou bem claro que o provedor não deve bisbilhotar e não deve responder por isso. Agora, na questão da pornografia, que é um item muito sensível, é considerado delito? Delitos informáticos, a pornografia? O que é delito, nós temos até a lei Carolina Dickmann, né, que alterou o Código Penal, prevendo alguns crimes, etc. A gente já tinha uma alteração no ECA também para esse efeito. Então, se envolve menores, então cenas de conteúdo sexual, pornográfico, que envolve menores é crime. Agora, relacionado a pessoas capazes, não necessariamente, se as pessoas consentiram com a filmagem, etc. A questão é que o provedor, ele não está obrigado a retirar nenhum conteúdo do seu servidor das suas páginas. Para tanto, ele só pode ser obrigado a ser retirado esse conteúdo mediante uma ordem judicial direcionada ao provedor. Acontece que, com relação a cenas de nudez e pornográficas, o Marco Civil estabeleceu uma exceçãozinha, então, a essa regra que eu estou dizendo, que a pessoa que eventualmente está envolvida naquela cena de conteúdo pornográfico mais íntimo, ela não precisa ir a juízo pedindo uma ordem de exclusão da cena ou da foto. Basta uma notificação extrajudicial e aí, se o provedor não retira o conteúdo, aí sim ele será responsabilizado. Então, as duas formas do provedor ser responsabilizado: se há uma ordem judicial e ele não atende, ou se é cena de nudez, há uma notificação extrajudicial e ele não atende. Mas somente nesses cenários. Senão, o provedor, se ele invade a esfera de privacidade das pessoas que estão postando ou não, aí que ele cometeria uma infração à luz do Marco Civil e podendo ser responsabilizado por isso. É muita coisa, né?
tudo é envolvido. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos tópicos do livro. O professor tem 2 livros editados pela editora Saraiva. Um é Comércio Eletrônico, de autoria do próprio professor, e o outro é o curso de Direito, deixa eu pegar aqui, curso de Direito Eletrônico e Processo Eletrônico, também da Saraiva. E nesse eu estou vendo alguns tópicos aqui, professor, teletrabalho, né, os delitos informáticos que o senhor comentou agora, lei da entrega agendada, que é uma reclamação muito comum dos consumidores. Eles compram nos sites e eles não recebem. Então, tudo isso o senhor está englobando aqui nessa obra. Sim. E entre outros temas também, entre outros tópicos que eu estou vendo aqui. E essa questão volta naquela sua primeira pergunta do comércio eletrônico. O Marco Civil da Internet, ele diz que nas suas disposições, ele tem uma série de princípios que se aplicam a qualquer relação jurídica estabelecida na internet. Expressamente, não há no Marco Civil a palavra comércio, mas o artigo 7º fala que aplica-se aos relacionamentos estabelecidos na internet o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor continua sendo aplicável ao comércio eletrônico, respaldado pelo Marco Civil da Internet, e em 2013... houve um decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor para efeitos de compra pela internet. Então, hoje a gente tem um decreto específico, é mais específico do que o próprio Marco Civil para efeitos de compras pela internet, só que o artigo 7º do Marco Civil consolida e deixa claro que aplica-se então a legislação consumerista ao comércio eletrônico. Agora, com relação à questão da entrega, vício, defeito, de fato, nós temos vários sites que não entregam no prazo, ou simplesmente não entregam, ou eventualmente algum vício, algum defeito que o produto apresente, e isso não é sanado. Então, o Marco Civil, o Decreto 7.962 e o próprio Código de Defesa do Consumidor dão guarida a esse tipo de situação. Agora, tem uma questão bem recente também, que é a questão da emenda constitucional que alterou a Constituição Federal para efeitos tributários. É verdade. E então saiu recentemente uma emenda constitucional alterando a Constituição Federal para efeitos de ICMS nas operações em que envolve pessoas sediadas em estados distintos. Então, ou seja, hoje a própria Constituição Federal também então, tem dispositivos que afetam o comércio eletrônico com relação à parte tributária do ICMS. Se o site está sediado em um estado e a venda é feita para outro estado. Então aí tem, porque antes o ICMS ficava todo no estado da onde a mercadoria saía e hoje vai haver uma repartição, então tem um período de transição. Então tem muitos temas envolvendo essa questão do direito eletrônico, mas se você me permitir... Tem um curso de um dia inteiro só para falar sobre essas novidades todas. Pois é, mas se você me permitir... nós poderíamos ainda dizer que o Marco Civil tem aqueles outros 2 pilares ao lado da liberdade de expressão, que é a proteção à privacidade, então os dados dos usuários não podem ser usados, mas ainda tem o 3º tripé, que é o da neutralidade. Ou seja, o Marco Civil, esse foi um ponto bastante discutido no projeto de lei, ele não deixa que o provedor queira limitar o que o usuário vai fazer com a internet. O acesso à internet o usuário pode usar para redes sociais, para acesso a e-mail, para navegação, para busca, para pesquisa. O provedor não pode discriminar ou querer vender pacotes. Olha, o acesso para Facebook é tal valor, o acesso para e-mail não pode. Ele só pode discriminar o valor para efeitos de velocidade da navegação, mas não para o que se vai fazer com o uso da internet. Não sabia disso. Muita gente não sabe. Pois é. Muito interessante, o assunto é vasto, é interessantíssimo, é atualíssimo. Internet, todo mundo usa internet. Então fica aí a dica. Professor Tarcísio, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Êxito. Boa tarde, boa aula, né? O senhor volta para a aula. Obrigado.